Sejam todos bem-vindos a mais um dia da programação da Semana de Estágio e Emprego do IF Goiano Campos Morrinhos. Meu nome é Aline, sou professora, estou atualmente na gerência de extensão e agradeço a toda a comissão organizadora do evento e hoje, em especial, aproveito para agradecer o apoio que tivemos da direção-geral do IF Goiano Campos Morrinhos, na pessoa do professor Luciano. Então, neste momento, convidamos o diretor-geral para dar as boas-vindas aos convidados e participantes do evento. Boa tarde, pessoal. Todos estão me ouvindo? Obrigado, Aline. Na verdade, esse agradecimento que você fez à direção-geral, eu quero expandi-lo, né, a todos os membros da diretoria de extensão, e todos aqueles professores e servidores técnicos administrativos que estão auxiliando e contribuindo na execução da Semana de Estágio e Emprego. Na abertura eu falei, e torno a dizer aqui, a importância que é esse evento para a nossa instituição, para os nossos alunos, e também para nós servidores, porque nós como Instituto Federal, né, se você olhar a nossa natureza, aquilo que nos destaca em relação a, por exemplo, as universidades federais, que também cumprem um papel extraordinário, um papel social extraordinário, mas os institutos federais, eles têm uma natureza profissionalizante, né? Isso está na nossa raiz, faz parte dos rudimentos da nossa criação, das nossas leis de criação, nossos marcos regulatórios. Então, estar aliado, antenado, dialogando sempre com as empresas, com os setores produtivos, é algo que nós precisamos fazer, especialmente quando nós pensamos nos cursos, nos currículos, né? Então, entender o que as empresas precisam não é só importante para os nossos alunos, que daqui a pouco estarão ingressando nas fileiras dos estágios das empresas, mas também para nós, como servidores dessa instituição, é importante para afinarmos os nossos currículos, afinarmos o que nós vamos fazer dentro da sala de aula, né? Ter esse olhar sobre o mundo do trabalho, sobre os setores produtivos, os arranjos de produção que nós temos na nossa região, e claro, Brasil afora, mas especialmente na nossa região, porque nós somos também, está nos nossos marcos legais, né? O ensino, a pesquisa, a extensão interiorizado, então isso também faz parte do que nós somos, é algo extremamente importante. Então, dentro desse contexto, eu gostaria, de todo o meu coração, agradecer as empresas que estão conosco aqui hoje, que tenho certeza que nessa mesa redonda vão contribuir bastante com os nossos servidores. Hoje nós temos uma presença maior de servidores, né, um evento que também foi um pouco pensado, um pouco mais voltado para os servidores, mas temos alunos aqui também. Eu tenho certeza que todos, ao final, ganharão bastante com as discussões que serão encetadas aqui junto com todos vocês. Então, por favor, se você é do RH dessas empresas, muito obrigado, mas leve também o nosso agradecimento sincero aos diretores e gestores das empresas que vocês fazem parte. A gente está muito feliz e se sente muito honrado com a presença de vocês. Que esse momento, ele não termine aqui, né? Aí eu falo especialmente para aqueles representantes das empresas, que esse momento não termine aqui, que a gente possa dar continuidade nesse diálogo, estreitar mesmo, aproximar o quanto mais a gente puder a instituição, o Instituto Federal Goiano Campos Morrinhos, de vocês. A gente está aqui também para ouvi-los e para entender o que vocês precisam de nós. Essa é a nossa missão, porque nós queremos o quê? O que nós queremos como educadores? Que o nosso aluno tenha uma formação científica, uma formação técnica, uma formação humanística, né? Especialmente tanto nos cursos técnicos quanto nos cursos superiores, os cursos de pós-graduação. A gente quer criar a gente quer contribuir com a formação de alunos que sejam capazes de ir na empresa de vocês e não só executar as tarefas, mas também contribuir pensando nessas rotinas, no melhoramento dessas rotinas, expandindo a capacidade produtiva e, com isso, alterando toda a cadeia social que nós temos. Isso afeta diretamente a família, porque mexe na renda de todo mundo. Então, muito bom, é o que a gente quer, e vai o meu agradecimento a todos vocês. Quero agradecer também a todos os servidores que estão aqui. Eu tenho certeza que vocês tiveram que se desvencilhar de diversas atividades do nosso cotidiano para estar prestigiando o evento. E lembrar, mais uma vez, nós como servidores precisamos aprender
desses profissionais que estão aqui também representando as empresas. Nós precisamos afinar com eles, afinar o nosso diálogo, o nosso pensamento. Eu tenho certeza que isso vai refletir de forma muito positiva na nossa atuação profissional enquanto educadores. E quando eu falo educadores, eu falo como um todo. Os técnicos administrativos da educação são educadores, os professores são educadores, todo mundo que está atuando de forma ativa dentro da escola é, sim, essencialmente um educador. Essa é a nossa matéria, aquilo que a gente trabalha, tá bom? Aline, no seu nome, agradecer por todo esse esforço da semana. Hoje é o último dia, uma semana belíssima, com várias atividades. Eu creio que todos que participaram ganharam bastante, tá bom? Muito obrigado, tenha um excelente evento. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Luciano. Então, iniciamos neste momento a mesa redonda sobre o profissional que o mercado procura, com a presença de Elvis Ney da Silva, da E-Solution, Nábio Barros Costa, da Agroquima, Fabiana Borges da Silva Natanabe, da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente de Pontalina, Lainer Oliveira de Souza Vieira, da E-Solution e Só Falta Eu, e José Renato Chiari e Rogéria, da Sanvet Embriões. Sejam muito bem-vindos. Nós preparamos um roteiro, né, com alguns temas. Então, para iniciar, a gente gostaria de falar sobre etiqueta profissional, né? Então, eu vou aproveitar e iniciar perguntando ao Elvis, seja bem-vindo, Elvis, como deve ser a apresentação do profissional, do estagiário? Como que esse profissional deve apresentar cabelo, a roupa, a higiene? Boa tarde, Aline, boa tarde a todos os participantes dessa mesa. A questão que nós vemos do estagiário, do colaborador, do profissional, né, pré-candidato a uma vaga de estágio ou a uma vaga profissionalizante, é que ele esteja de uma forma mais adequada. Se um homem, no caso, barbeado, cabelo penteado, a camisa abotoada, então uma camisa limpa, arrumadinha, bonitinha, porque muitas das vezes o candidato ele chega à empresa ou à instituição, ele chega com a barba por fazer, o cabelo todo bagunçado, porque acabou de pegar uma moto, ou pegou um trânsito. Então, assim, a pessoa precisa, de uma certa maneira, na questão de estar bem aparente. Dá um efeito? Sim, dá um efeito. Aquela pessoa ela pode até não ter o perfil que a empresa precisa, mas ele marca ponto a pessoa que chega bem apresentável. A forma de se portar, a forma de se falar, isso tudo corresponde à questão da ética da pessoa, da etiqueta profissional dele. Então, é interessante que ele seja essa pessoa bem assim, como se diz, de uma forma discreta, não precisa pôr um paletó e gravata, lógico, nem tanto, não precisa exagerar, né? Mas ele também não pode ir de camiseta a cavalo, tênis e bermuda. Então, assim, ele tem que ter uma apresentação de uma forma que ele faça diferença. Isso é o mais importante num candidato, ele estar indo na empresa. Isso é muito importante. Excelente, Elvisney, muito obrigada. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu sei que vai render uma resposta boa, porque a gente já tocou nesse assunto antes. Boa tarde, Zé Renato e Rogéria. Eu te agradeço de antemão por terem aceito o nosso convite. O Zé Renato, em outras ocasiões, né, falando mesmo do convênio de estágio de alunos do nosso campus, ele já tinha tocado nesse assunto. A dificuldade que é hoje encontrar um aluno com bom comportamento. Né, Zé Renato? Qual é a importância do comportamento do estagiário, do profissional no ambiente de trabalho?
o estagiário passa a ser o foco das visões, né? Fala para o Zé Renato tirar a imagem dele, que aí o som transmite melhor. Pois é, Nábio, ele saiu da reunião, eu creio que ele volte. Você gostaria de continuar essa resposta aí a respeito da importância do comportamento do estagiário, do profissional, no ambiente de trabalho? Então, vamos lá, deixa eu contribuir aí com o que o Zé Renato estava falando, então. O comportamento desse estagiário tem que ser um comportamento de uma pessoa transparente, né? Um comportamento se impondo, mostrando quais que sejam as qualidades dele, né? Porque ele está sendo avaliado ali para uma oportunidade de trabalho, né? Esse estagiário, ele vai ser o futuro do nosso país. Então, o comportamento dele ali perante ao recrutador, perante a quem está selecionando, é muito importante, né? Deixa o Zé Renato acabar de concluir aí. Obrigada, Nábio. Desculpa aí, pessoal, a internet caiu aqui. Mas, em resumo, assim, o interesse do estagiário, né, o interesse pelo trabalho, o interesse em aprender, isso faz uma diferença muito grande. E não é nem o conhecimento técnico, realmente é o interesse. O cara tendo interesse, as portas vão se abrindo para ele de uma maneira incrível. Mas o contrário também é verdade. Se a pessoa vê que a pessoa só tem que chegar com a informação, empurrar a informação, todos os técnicos vão perdendo o interesse de treiná-lo, né? E ele acaba ficando uma pessoa não recebendo as informações que ele poderia receber, né? Então, essa querer aprender, ter interesse pelas coisas, faz toda a diferença. Esse é o comportamento, acho que, mais importante. Ótimo, obrigada, Zé. Vou perguntar para a Ana Paula, que chegou aí agora. Seja bem-vinda, Ana Paula. Ana Paula é da empresa Quality. E aí, Ana Paula, eu gostaria que você dissesse para nós como deve ser o vocabulário do profissional, do estagiário, a utilização da língua portuguesa. A Ana Paula me disse aqui no chat que está sem som. Então, eu vou passar a pergunta dela para o Lainer. Lainer, seja bem-vindo de volta a essa casa. E aí, eu peço que você colabore conosco. Sobre o que é referente ao vocabulário do estagiário? Exatamente. Então, como até o Elvis até mencionou sobre a vestimenta, não precisa ser nada muito exagerado, não precisa ser também um português todo, né, rebuscado, uma pessoa... Basta falar bem, a pessoa saber se comunicar bem, se vender, né, para aquela vaga de estágio, ou até no relacionamento entre os colegas de trabalho, né. Como eu lido muito com a minha equipe, são 10 pessoas, né, quase todos da mesma idade. Então, o pessoal da minha idade geralmente tem um jeito muito peculiar de se referir um ao outro, né? Ô, cara, não sei o que e tal. Tranquilo, mas no momento de trabalho, hora de falar sério, uma reunião com o cliente, não. Aí é você, chame pelo nome, trate, né, de forma mais profissional possível, né? Então, não precisa ser nada muito polido, mas também que a pessoa saiba se comunicar bem, falar bem de forma, né, que respeite, falar de forma que respeite o colega, né, que respeite quem está ouvindo, não algo tão informal, né. Mas quando a equipe entre si está trabalhando ali, eles podem sim falar entre eles, mas dentro da medida
do que não incomode o outro colega, né? É sempre tentar chamar pelo nome, tratar dessa forma. Acho que o Elvis gostaria de contribuir aí. Ele está falando aqui no chat. Fique à vontade, Elvis. Uma coisa que realmente o Laine falou, e isso é essencial para um estagiário que está entrando numa empresa, numa corporação, numa instituição, qual seja a atividade específica, o principal é o linguajar. Aí ele chegar, ô bicho, cara, como é que vai? Não pode, esse tipo de coisa. A pessoa precisa se policiar, ele tem o perfil dele dentro de uma empresa. Ele precisa estar atento às linguagens, os vícios de linguagem que ele pode estar usando dentro da empresa, que vai, na realidade, prejudicar a empresa lá fora. Então, ele precisa estar atento, como se diz, pensar antes de falar. Isso é uma essencial que um estagiário ele tem que estar atento. Não adianta ser tagarela, não ser um executor, executar o que precisa ser executado. Então, é muito melhor ele dar respostas, às vezes, diretas e objetivas, responder de uma forma tardia, mas eficaz, do que ele estampolar o meio da discussão e já querer dar resultados. Não é bem assim, ele tem que ser mais calmo, mais tranquilo nas atitudes e nas ações. Isso é o mais essencial dentro de uma empresa que precisa muito se preservar isso daí no estagiário. É uma coisa que ele tem que estar atento, porque isso é avaliado, sim, no estagiário, a postura dele de falar e as formas que ele fala dentro da empresa. Porque ele é o espelho, ele é o reflexo da empresa, dentro da empresa e fora da empresa. Excelente. Fabiana, vou pedir para você comentar um pouquinho para a gente se é importante, se vocês nas empresas, né, no seu caso, que é uma instituição pública, é importante que o estagiário, que o profissional atenda bem o público, né? Como que deve ser a postura desse estagiário, desse profissional no atendimento à população? No seu caso aí, que é uma secretaria da prefeitura, né? Acho que a Fabiana caiu a conexão. Vou repassar, então, essa pergunta para o Zé. Zé Renato, na verdade, eu queria te perguntar o seguinte. É importante a assiduidade, a pontualidade, você que recebe um fluxo muito grande de estagiários aí na Fazenda, vocês têm problemas em relação a isso? A pontualidade é muito importante, a assiduidade também, né? Na verdade, no começo, a gente tenta fazer um pré-treinamento, né? E a partir de uma certa hora, ele passa a fazer parte da equipe, né? Então, já foi falado aí, quer dizer, esse relacionamento, conseguir trabalhar em equipe, isso também é uma coisa... Isso vale para qualquer coisa, né? Não só para estagiário, mas essa condição de trabalhar em equipe é muito importante e a responsabilidade com os compromissos, né? Volto a falar, ele passa a ser, todos os olhos da equipe passa para ele, quer dizer, é um novo profissional, né? O pessoal fica balizando as atitudes desse novo profissional. Então, é muito importante essa responsabilidade com o horário, assiduidade e essa condição de trabalhar em grupo, né? Que isso não é muito simples, mas é muito importante. Ótimo. Vou perguntar ao Nábio. Nábio, as empresas hoje, né, têm já estabelecido no momento de contratar que elas verificam as redes sociais do candidato, né, ao estágio, ao programa de trainee, e vocês
durante o estágio, né? Esse estágio já contratado, vocês costumam acompanhar as redes sociais, acompanhar esse comportamento do estagiário fora da empresa? Nábio, eu acho que seu áudio está fechado. Boa tarde, Aline. Obrigado pela observação. Estava fechado mesmo. Então, hoje, o estagiário, ou até mesmo nós que já estamos no mercado de trabalho há algum tempo, as redes sociais acabam que é um reflexo do que a gente é no nosso dia a dia, né? Então, quando eu vou selecionar um estagiário ou qualquer outro profissional para estar dentro da Agroquima, a gente olha as redes sociais dele sim. E isso pega muito mal quando um candidato tem lá nas suas redes sociais foto com um copo de cerveja, foto com, às vezes, alguma brincadeira que não seja do nosso meio. Porque pecuarista e produtor, falando aqui na atividade nossa, ele é muito conservador, né? Então, o estagiário, ele tem a obrigação de manter a rede social dele da forma que ele quer ser visto pelo recrutador, né? Então, é muito importante que a instituição, o IF ou qualquer uma rede aí que está com essa mão de obra aí disponível ao mercado, que é o estagiário, que é o futuro profissional do nosso país, que oriente ele a como se comportar perante as redes sociais. E até mesmo os nossos colaboradores, nossos funcionários, se tiver com a conduta em rede social diferente do que o nosso cliente quer ver, a gente orienta ele a mudar e tomar o rumo que tem que ser tomado, que é o rumo certo, de se preservar ali perante a rede social, né? Então, o posicionamento sobre rede social, ao meu ver, é esse, e se a pessoa quer o mercado de trabalho, ela tem que se prever e tem que cuidar dessa aparência, sim. Viu, Aline? Eu concordo com você, Nábio. Inclusive, o professor Luan testou aqui no chat que ele também reforça isso bastante com os alunos. Eu também, em sala de aula, falo isso bastante com eles. Gente, alguém quer complementar? Os outros convidados aí, vocês querem complementar essa... Eu estava comentando com a Rogéria aqui que esses bate-papo é interessante porque a gente aprende muito. Eu nunca pensei em olhar isso, mas tem tudo a ver. Muito interessante essa colocação, mas eu nunca pensei em fazer isso. A gente vivendo e aprendendo, né? Bacana. Renato, essa foi uma unanimidade dos nossos convidados da semana. Hoje a gente está encerrando, né? Hoje é o último dia. A gente teve vários participantes aí de várias empresas e foi unanimidade. Todos eles já estão com esse protocolo de analisar as redes sociais no momento de contratar. Então, fica aí a dica para você, né? Talvez para poder conseguir tentar observar um pouquinho do perfil comportamental, né? Do seu futuro empregado, né, funcionário ou estagiário. Aline. Interessante, muito interessante. Aline, a Lara de Freitas Oliveira, que manifestou aí, ela é da Quality, da empresa Quality. Ela colocou ali que ela pode falar. Oi, Lara, fique à vontade para complementar. Seja muito bem-vinda. Ok, enquanto a Lara se prepara... O Luciano, nosso diretor, deixou uma pergunta aqui no chat. Luciano, eu vou guardar ela para o final, tá? Para a gente poder finalizar, concluir o assunto. Então, vamos lá. Pessoal, uma coisa que a gente vê bastante, vou perguntar aos nossos convidados agora, é a questão assim, ó, durante o estágio, a gente do IF também acompanha as redes sociais dos nossos alunos, tá? Então, a gente manda eles para estágio, a gente vai olhando a rede social deles, o que eles estão postando, se tem alguma foto do estágio, né? Como que eles estão agindo. E aí, eu gostaria de saber de vocês
como é que é esse comportamento do estagiário lá dentro do estágio. É claro que há momentos em que há muita coisa a ser feita, muita atividade, mas sempre tem aquele momentinho ali que, às vezes, naquele dia não tem tanta coisa para acompanhar, para fazer, ou está esperando, né, chegar um profissional que eles vão acompanhar. E aí, qual que é a dica para vocês nesse momento de intervalo de atividades? O que vocês esperam do estagiário que está ali aguardando uma atividade? Alguém se candidata? Repete a pergunta. Nábio, é naquele momento onde, assim, o estagiário está sem ter uma atividade específica para executar. Tá? Então, às vezes, por exemplo, você colocou um estagiário para acompanhar um profissional e o profissional atrasou, só vai chegar daqui a 2 horas. Essas 2 horas que ele vai ficar esperando, qual que é o comportamento que vocês observam neles de errado e de correto nesse intervalo de espera? O estagiário que vem fazer parte da nossa equipe, ele é colocado nesse teste, desse espaço, sem pedir para fazer nada. Fecha aí, por favor. Sem fazer nada, para ver como que ele vai se comportar. O que nós esperamos do estagiário? Tem alguém com o microfone aberto. É a Lara. Oi? Tem uma coisa que a gente espera no estagiário que se chama atitude. Isso ninguém coloca nele, nenhum profissional. E essa atitude, ele tem que, nesse prazo, nesse intervalo, interagir com alguém que está no seu meio ou procurar uma atividade para ajudar o colega, um colaborador que está no seu espaço ali durante esse tempo. É essa uma atitude que a gente espera, é isso o correto, e um cara dinâmico, um cara para frente, um cara que vai ter sucesso. Nesse meio termo, você pode esperar alguma atitude dele que vai acontecer. Aline, complementando... Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, Lara, estamos te ouvindo, sim. Tá. Prazer, né, me apresentar. Eu sou a Lara, gestora de RH aqui da Quality. Quando falar em questão de recrutamento, desde que seja ele estagiário, eu me senti no direito de falar, né? A gente olha, sim, né, a parte de rede social da pessoa. Também temos o LinkedIn, né, que na verdade que a gente chama que é um Facebook profissional. Lá você encontra pessoas, né, com o perfil da vaga que você exige. Então, o mercado hoje ele está saindo um pouco da rede social, né, de Instagram, Facebook, e partindo para o LinkedIn. Então, vocês aí que lidam muito com estagiário, né, pode deixar essa dica. A pessoa já fazer o LinkedIn, né, que é uma rede social em busca de oportunidades, até mesmo de recrutadores achar, né, as pessoas ideais para o cargo que a gente procura. Então, nós utilizamos muito a rede de LinkedIn, né, a rede social, Instagram, Facebook, a gente já deixou um pouco de lado. Fica essa dica aí e obrigado por poder compartilhar com vocês. Obrigada, Lara. Eu vou passar a palavra para o Lainer, porque ele se manifestou aqui no chat. Fique à vontade, Lainer. Era só para fazer esse adendo também, né, que a gente utiliza o LinkedIn, inclusive, muito do que é dito em entrevista, são 2 pontos que eu gostaria de acrescentar, que é essa das redes sociais, né, que a gente utiliza muito o LinkedIn. Na minha área existe o GitHub, GitLab, a gente sempre olha o que foi dito na entrevista e a gente faz um confronto do que foi dito, do que a percepção que a gente teve e as habilidades que foram mencionadas, se elas estão de acordo com o que foi dito, né? Com o que existe lá no perfil dele e tal. A gente faz essa verificação também nas redes sociais, né? O LinkedIn é uma rede social, mas é mais voltado para o profissional, igual a Lara disse, né? Ela é para mais um Facebook empresarial. Outra coisa é o que o nosso amigo acabou de falar sobre a questão de observar o estagiário enquanto ele está ocioso. A gente também aqui, a gente faz esse teste. Há momentos em que pelo menos, eu gosto de ver como ele se sai quando não tem nada para fazer.
Às vezes eu até falo para o pessoal, deixa ele sair mais ocioso. O que ele vai fazer? E esperar, né? E a gente tem que ter um pouco de paciência. Às vezes a vontade que a gente tem é de delegar alguma tarefa, por mais que ele não venha, mas eu gosto de esperar, porque nesse tempo eu vejo se ele é um cara proativo, se ele vai procurar algo para fazer, me questionar. A gente às vezes se deixa levar por outras coisas, né? A nossa atuação, a minha, dos meus demais colegas de equipe, elas são outras, né? Então a gente não consegue, às vezes, acompanhar o estagiário 100% do tempo. Então a gente gosta de deixar, eles aprenderam comigo, né? E eu acho bem interessante deixar eles irem atrás e perguntarem e pedir para que seja para estudar algo. Me passe algo para estudar. Já aconteceu isso na minha equipe, onde tinha um estagiário e ele sempre ficava atrás. Eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero me qualificar a ponto de eu poder ajudar vocês. O que eu tenho que fazer? Então, esse é um excelente perfil, é isso que eu acho que não só eu, mas como todos estão aqui, buscam isso nos demais estagiários, né? Ótimo, Laine, muito obrigada. Agora, gente, eu vou fazer uma pergunta geral, então vocês se manifestem, quem quiser responder. A gente gostaria, enquanto instituição de ensino, saber o que vocês acham que nós, professores, né, servidores, podemos trabalhar nos nossos alunos para que eles saiam profissionais com melhor etiqueta profissional, que foi esses assuntos que a gente elencou até o momento. O que vocês acham que a gente, enquanto, né, instituição de ensino, né, que educa, pode melhorar nos nossos alunos para que eles cheguem um tanto mais prontos para vocês aí? Aline, eu quero falar. Vocês, como instituição, têm umas pérolas na mão aí, né? Tem o futuro nosso, e principalmente falando aí do agronegócio. Essa geração Y que vocês têm aí, que é a de agora, é uma turma mais desgarrada. É uma turma que não preocupa muito com o futuro, em fazer, em economizar. É uma turma que vive o hoje, né? E, como instituição, eu queria que vocês abrissem as portas, que eu sei que já é aberta, mas para a empresa igual uma Agroquima, igual o Zé Renato, ir lá conversar com essa turma no começo do curso, no meio do curso, para despertar o interesse desses alunos a participar de uma seleção de estagiário, a estar mais preparado para o mercado, que cada vez está precisando mais dessa mão de obra e cada vez a gente sente que está mais escassa. Quando eu sou muito bem servido aí por vocês, de estagiário, tem excelentes profissionais que trabalham comigo, que foi pensado aí na instituição, mas quando a gente fazia a seleção de estagiário, a gente percebia que 30% dos alunos não participavam dessa seleção. E eu acho que uma grande culpa desses alunos não estar lá, às vezes é até mesmo nossa, da instituição ir lá e vender para ele o que é o nosso negócio e o que ele pode estar tirando de aproveito aí durante o final do seu curso e tendo como profissional à frente as empresas para estar presente. Eu senti isso quando eu estudava, né? Quando eu fiz agronomia, e eu senti essa falta de estar sabendo realmente o que eu iria fazer e o parte de uma empresa também indo lá me vender qual que era uma proposta futura de trabalho dela, né? Se a gente nos unir e pegar essa turma e colocar na cabeça deles que eles precisam sair da barra da saia dos pais rápido, assim que formar, a gente consegue ter mais profissional no rumo certo e atender a demanda de todo mundo. Porque está faltando profissional no mercado. Está faltando. Tá? Acho que é isso. Acho ótimo, Nabi. Já coloco aqui para vocês que estamos de portas abertas sempre, tá, gente? Sempre. Então,
a qualquer momento que vocês quiserem vir ao campus, a gente já tem alguns representantes de empresa que participam mais efetivamente com a gente, né? O NAB costuma trazer seleção da agroquímica para dentro do campus, a gente fica muito feliz com isso, são todos muito bem-vindos, tá? Lara, você queria complementar? Fique à vontade. Eu concordo isso com tudo que o Márcio falou, né? A gente que está em busca de bons profissionais sente isso, viu, Márcio? Essa geração é bem desapegada, né? A estabilidade. A gente queria que, às vezes, vocês levassem para a sala de aula, né? Como é importante a estabilidade de emprego, né? A se profissionalizar, né? Buscar cursos parceiros, né? Instituições parceiras para cada dia mais se profissionalizar. Porque hoje, o que a gente sente falta, eu mesmo estava fechando uma vaga ontem aqui que é de assustar. Né, o grau de escolaridade das pessoas, né, a importância que as pessoas dão para a contratação, a importância de estabilidade, que é bem, assim, discrepante hoje em dia. Essa geração é terrível, né, a geração digital, era digital aí, né, e com isso dificulta cada dia mais a gente acertar nas contratações. Então, a partir do momento quando a gente tem um estagiário dentro da empresa, eu falo que quem é estagiário, ele é premiado, né? Ele já sai preparado para o mercado. Então, a gente tem esse cuidado aí de prepará-los. E conto com vocês também dentro da sala de aula para isso, né? A importância de se profissionalizar, buscar outros cursos, a questão de estabilidade, né? De aceitar o senso de urgência, né? Que isso eles não aceitam, né? Estouram rapidinho. Você fala A, na hora que você falar A mais B, ele já está indo embora, né? E isso, assim, se torna cada dia mais difícil de contratar pessoas. Ok. Zé Renato, você quer complementar essa parte de etiqueta profissional? O que vocês têm mais trabalho aí com os estagiários? Eu acho que o principal problema realmente é interesse, né? Quando a gente pega... Eu fui estagiário já, né? Não faz tanto tempo assim. Ninguém precisa saber a minha idade, meu amigo. Mas essa falta de interesse, né? Isso é o que mais chama atenção, né? Quando você põe um estagiário e o cara não se mostra interessado, quer dizer, já esfria toda a ligação, né? E eu sou meio frustrado com isso, sabe? Eu gostaria de ter mais profissionais, tem uma escola aí perto, um negócio tão bacana, e a gente não consegue recrutar essas pessoas. A gente não tem um RH, né? A gente é pequeno para isso, né? Então, a gente tem limitações na hora de entrevista, mas a gente não vai bem, não, sabe? A gente não consegue usar os profissionais que estão sendo formados do nosso lado. Então, a gente, às vezes, traz profissional de longe, ou então pega pessoas sem formação nenhuma, e tenta construir aquele técnico que a gente quer, né? Isso me deixa um certo ponto frustrado, né? Da gente não conseguir aproveitar também esse treinamento que tem do lado nosso aí. Aline, eu acho que o meu caso diverge um pouco, né, dos demais. Eu não sei se é por conta do perfil, né, dos profissionais que eles precisam ser bem diferente do meu. Mas o meu problema, geralmente, todas as vezes que eu contratei pessoas para compor minha equipe, para trabalhar em outros projetos, eu sempre senti que eles são, até porque geralmente eu vou muito atrás, eu sempre fico de olho, questiono às vezes os professores, eu já questionei professor Luciano, professor Marcel, sempre pergunto, olha, eu estou pensando, tal, o que você me diz daquele aluno e tal. Eles são extremamente, a maioria, né, que eu já trabalhei, são extremamente responsáveis. Eu não tenho esse problema deles, né, de serem pessoas que vivem só o hoje, né, eles são geralmente mais ponderados, eles pensam mais no futuro. A única coisa que às vezes eu acho, assim, é uma característica, eu acho, de todos, né, que eu trabalhei em comum, eles são extremamente imediatistas, eles querem as coisas, às vezes eles não entendem, eu estou estagiando por um período, mas eu vou, assim que eu finalizar, eu tenho a possibilidade de ser contratado, e aí assim, eu vou melhorar isso, eu vou receber certos benefícios da empresa, e às vezes o estagiário vê o colega de trabalho já nesse nível, e ele quer aquilo para ontem, né? Ele quer aquilo, não, eu acho que eu consigo, eu acho que eu posso,
E às vezes ele precisa passar por certas etapas que você só aprende enquanto está estagiando, a lidar com outras pessoas. Então, é uma etapa do processo. Eu entendo assim, o estágio, ele é a porta de entrada, é onde você adquire lições, né? E que você não pode ser tão apressado, né? Você tem que entender que é um processo e que você vai chegar lá também, se dedicando e tudo mais. Excelentes considerações, Lainer. E eu acho que o fato de você ter formado há pouco tempo, você traz isso, né, de uma maneira muito clara. Elvis, eu vou pedir para você responder a Andressa aqui no chat. Ela é aluna do nosso bacharelado em ciência da computação e ela está preocupada aqui se o estagiário tem que saber 100% da área que ele vai estagiar. Se esse conhecimento técnico, assim, por completo, ele é tão importante, ou se o estagiário pode aprender esse conhecimento também durante o estágio? Aline, o que ocorre hoje da questão do estagiário, mediante a empresa a qual ele vai trabalhar, ele precisa ter não 100% do conhecimento, porque ele é um estagiário, ele está estagiando para aquela atividade. Então, realmente, ele não vai ter, eu não posso exigir dele 100%, mas que ele tenha, pelo menos, um perfil de conhecimento da atividade que ele vai exercer. Porque não adianta ele, eu vou estagiar, igual ela perguntou aqui na questão da ciência da computação, sim, ela tem que ter uma noção generalizada do que é realmente como executar, como pôr em prática, exercer essa atividade dela profissionalmente, ela tem que ter uma noção, um entendimento do que aquilo ali realmente vai fazer dentro da empresa. Porque existe particularidades. Como o Lainer mesmo mencionou, a atividade da empresa que nós trabalhamos, ela é uma atividade diferenciada para o nosso perfil da cidade, da nossa região. Então, é uma empresa voltada para a área de informática, de softwares. Então, assim, a pessoa tem que ter uma noção do que é o desenvolvimento, ele tem que ter uma noção do que ele vai executar dentro da empresa, ele tem que se dispor, como o Márcio havia falado, quer dizer, o estagiário ele tem que ter o quê? Atitude e iniciativa. Ele não tem que esperar. Chefe, eu posso? Não, chefe, não. Vou esperar o fulano me passar uma atividade para me fazer. Ponto negativo. Ele tem que tomar a iniciativa. Fulano, tem alguma coisa aí que eu possa poder estar fazendo até chegar a tal serviço? Então, ele tem que ter essa iniciativa e ele não precisa, eu não posso também cobrar de uma pessoa que não é profissional, ele ser profissional. Então, o que ocorre? O estagiário, eu estava até analisando isso aqui, eu digo que o estagiário é o quê? Ele é aquele ainda que pode errar. O profissional não pode, porque ele é profissional. Então, ele sabe o que faz e eu vou cobrar dele o serviço de conformidade com o que ele faz. Agora, o estagiário, não. Eu vou cobrar dele um nível de aprendiz, porque ele está aprendendo a atuar como profissional, ele está aprendendo a ser um profissional, ele está aprendendo realmente a vir ser um ótimo profissional. Vai depender da empresa que está acolhendo ele e vai depender também dele, principalmente dele, vamos dizer, em termos de percentual, 95% depende dele, 5% da empresa. Isso que é o estagiário tem que se preocupar é o quê? Ele estar disposto a falar não sei, vou aprender, quero aprender. Ele tem que estar disposto a dizer sim e não. E não, às vezes, muito estagiário faz isso para não ficar envergonhado, ou então para não falar que, o que você está fazendo lá então? Não. Muito estagiário fala, não, eu sei. Aí, às vezes, ele se coloca numa sinuca de bico, porque no momento H, fulano, faz isso para mim. Aí a pessoa fica pensando, e agora? Como é que eu faço? Né? Eu falei que sabia, e agora vou falar que não sei. Então, realmente, a questão do estagiário, principalmente nesse âmbito das ciências da computação, nós não temos como cobrar 100% de conhecimento, mas existem os termos técnicos, que nem o Lainer mesmo mencionou, existem formas de se perceber o conhecimento dele na área que ele vai atuar,
para poder realmente ver se ele tem ou não o perfil que a empresa precisa. Excelente, Bisney. Eu concordo com você. Os seus comentários realmente foram muito pertinentes. E aí, eu pergunto para vocês, eu vou deixar a pergunta aberta também, quem quiser responder. Como é que vocês veem no profissional já, né, não falando mais do estagiário, mas o profissional, a formação dele, cursos de pós-graduação, cursos complementares? Vocês costumam observar se o seu funcionário que já está contratado, ele tem a preocupação de buscar se atualizar, de fazer novos cursos? Aline, olha eu de novo. É uma das coisas, volto a reiterar, a nossa atividade. Eu acredito que todas as atividades, na realidade, tanto para estagiário como para o profissional, hoje aquele profissional, eu falo por mim, o profissional hoje que não busca, de alguma forma, buscar conhecimento, ele fica para trás. E ele ficar para trás, ele perde mercado de trabalho. Então, hoje, o profissional, ele tem que estar todo dia buscando algo diferenciado, porque o mercado de trabalho hoje exige. Há anos atrás, o mercado de trabalho não exigia a língua inglesa. Hoje, quase que 95% das empresas exigem que você tenha um conhecimento ou uma noção básica de inglês. Então, assim, o profissional ele não pode se habitolar. Hoje ele tem que buscar um bacharelado, um mestrado, um doutorado, alguma coisa que incremente a atividade profissional dele, que qualifique ele melhor, que venha fazer dele um diferencial dentro da empresa, porque isso tudo conta para um profissional. Eu tenho um profissional na empresa e esse profissional fica lá, não, eu fiz o curso de bacharelado e vou ficar lá o dia inteiro trabalhando no computadorzinho, desenvolvendo um programinha, desenvolvendo outro, aí vem uma linguagem nova, eu troco uma ideia com o colega, não é assim. Hoje, a questão do profissional, no caso do José Renato, um veterinário, se ele não aprender técnicas novas, ou um técnico agrícola, se ele não aprender técnicas novas, ele vai ficar para trás, porque a agricultura hoje, a pecuária, está desenvolvendo de maneira elevada. Então, as indústrias hoje, quase tudo é tecnológico. Então, hoje, tudo tem justamente o que nós fazemos, a questão da informática, da tecnologia, por detrás de quase tudo. Então, se a pessoa ficar naquele arrozinho com feijão dia a dia e não colocar um macarrão, não colocar um contrafilé, uma costela, algo a mais diferente, ele vai ficar para trás. Daqui uns dias nem arroz com feijão mais ele vai conseguir comer, porque ele vai ficar obsoleto no mercado. É verdade. Alguém mais quer complementar essa questão de cursos e pós-graduação? Eu acho que... pode falar. A gente tem sentido cada vez mais isso, né? Essa complementação que foi bem citada, quer dizer, se a gente parar, só da gente ficar no que a gente está, a gente já ficou para trás, né? Porque o mundo anda e a gente fica para trás, é bem isso, né? Então a gente realmente tem que sempre estar buscando. Agora, essa parte de relacionamento com pessoas, né? Saber trabalhar em equipe, né? Saber se comportar dentro de um grupo, ora como subordinado, ora como liderança, e isso faz uma diferença louca, né? E a gente vê que isso, que parecia um negócio natural, eu acho que hoje tem que ser treinado, tem que ser explicado, a gente tem que ir atrás disso, sabe? Falta muito o pessoal saber trabalhar em equipe, né? Formar um time, né? E não cada um puxando para um lado. Então, esse tipo de formação, que há uns anos atrás eu nem pensava, hoje eu vejo a importância disso. Talvez a geração tenha mudado esse comportamento, mas o pessoal se comunica quase só por rede social, e quando chega na hora de qualquer conflito, vira um problema enorme, não sabe conversar, não sabe dialogar. A gente precisava arrumar um jeito de melhorar esse treinamento das pessoas nessa parte de relacionamento, de trabalho em equipe.
É verdade, Zé, o relacionamento interpessoal, né, está ficando cada vez mais complicado, né? Lainer ia complementar, fique à vontade. Era só falar sobre essa questão de se atualizar, né? O curso, né, o que eu cursei, o que boa parte das pessoas que eu tenho contato cursaram, que é o TSI, os professores eles preparam a gente já sai da faculdade já preparado ali para o mercado de trabalho. Muitos alunos, às vezes, nem precisa concluir o curso, ele já sai, ele sei lá, no quarto período, ele já está apto a executar certas atividades dentro de uma empresa, né? Ele já consegue, isso depende muito do aluno. Mas a gente já sai da faculdade, como eu falei, os professores têm esse cuidado em preparar a gente já com o que há de mais atual, ou próximo àquilo, né? Os professores têm esse cuidado com a gente. Só que, por um outro lado, eles sempre batem nessa tecla, né? Que a gente deve se atualizar e que isso é uma coisa que tem que ser dos dois lados, né? O aluno, ele tem que ter isso dentro dele, essa vontade não só o aluno, o profissional, ele tem que ter essa vontade de se atualizar, e hoje, toda hora sai coisa nova, então a gente tem que estar sempre se atualizando, mas também isso vem da instituição, que passa para o aluno, e a empresa do outro lado precisa fornecer isso também. A gente tem algumas iniciativas internas para capacitar as pessoas de nossas equipes, né? Então, mas acaba que a gente oferece, mas também depende muito do aluno ali. É igual a gente tinha falado, 95% o profissional, depende dele. Se ele não quiser, a empresa tem, a faculdade colocou isso nele, mas não adianta, né? Mas é algo que tem que ser em conjunto mesmo, né? A instituição com o aluno e com a empresa. Tem que ser algo bem amarrado. Lainer, vou continuar com você e vou te perguntar o seguinte: qual que é a importância do profissional ter domínio de informática e de inglês? A importância? Olha, hoje eu julgo ser bem necessário o candidato ele ter domínio isso depende muito da vaga, né? Quando é uma vaga de estágio, geralmente a gente pede um mínimo esperado, a gente conversa, a gente vê se a pessoa tem um entendimento mínimo, uma base. Com essa base, o pessoal da minha equipe, né, a gente sempre tenta promover alguns treinamentos internos para tanto quem ensina se aprimorar, quanto para quem recebe esse treinamento se aprimorar. A questão do inglês é algo bem importante, né? Por exemplo, hoje com a internet, hoje o mundo está menor, a gente pode falar assim, né? Então a gente acaba por nossos clientes, por exemplo, a gente trabalha com software para hospitalidade, que é para hotéis e parques, né? Essa indústria. Então a gente tem, de vez em quando, a gente precisa fazer integrações com outros serviços, que na maioria o cliente contrata, mas ele contrata uma empresa de fora do país. Ele contrata uma empresa americana e ela tem os produtos e a gente precisa interagir com eles. Tendo mais pessoas que conheçam o inglês, mas que às vezes não tem um nível técnico, né, não sabe executar certas atividades, já é muito importante, né, porque ela pode participar ali desse processo, ela pode acabar desenvolvendo as suas habilidades técnicas, né, mas o inglês ajuda muito e cria muitas oportunidades, né, dentro das empresas, né. É verdade. Aí, Lainer, na sua área, né, falar que conhecimento de informática, é claro, né, o curso de vocês, a área da empresa é essa. Mas aí eu pergunto para o Nábio. Nábio, na área de agrárias, qual que é a importância do estagiário da agroquímica, por exemplo, o profissional da agroquímica, ter o domínio de informática e de outras línguas, outros idiomas? Aline, então vamos lá. Hoje, a informática, ela é primordial, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente está com a informática aí na mão. Hoje, para você fazer uma interpretação de uma análise de solo, você já vai ter que ter o domínio da informática. A gente usa muito planilha de Excel, né? A questão do inglês, hoje, se o profissional, um estagiário aí, o recém-formado, almeja entrar em uma multinacional, ele sem o inglês,
ele não vai crescer de forma alguma dentro dessa empresa, né? E dentro da minha realidade, o inglês a gente praticamente é dispensado, né? Porque a gente, uma empresa brasileira, não precisa muito do inglês. Mas o seguinte, só de um estagiário ou de uma pessoa contratada ter o inglês, ter uma noção ou o espanhol, a gente já enxerga essa pessoa diferente, né? Porque se ela buscou, se ela teve a atitude de buscar essa segunda língua, é porque essa pessoa quer crescer, tem o âmbito de não ficar parado, né? Mas uma carreira aí de diretor de uma empresa, de presidente, de RTV sênior, esse profissional tem que estudar outra língua e aperfeiçoar nela mesmo. É isso aí. Excelente. Elvis, quer complementar? Sim, a questão hoje da informática, pode-se dizer em todas as áreas hoje, ela hoje é essencial. Hoje tudo quase que você faz, às vezes, num pequeno celular ou então até em um tablet. Então, hoje, se a pessoa não tiver uma noção básica, não tiver um conhecimento ou então um entendimento de como executar ou atuar com um determinado aplicativo ou dispositivo que ele receba, isso vai dificultar para ele o trabalho, vai dificultar até ele participar de seleção. Numa seleção de funcionários, ali no momento, às vezes até de teste, o próprio gestor da área dele vai estar avaliando o manuseio com o equipamento, o zelo com o equipamento, o cuidado, o resultado que ele vai dar, a precisão desse trabalho. Isso tudo interfere, sim, no profissional. E a questão, como o Lainer mencionou, o conhecimento hoje linguístico, de uma forma geral, hoje, que basicamente hoje é o inglês, de uma forma mundial, faz um diferencial muito grande. Então, se a pessoa não tem um básico, não tem um entendimento, somente dependendo da área que ele vai atuar na empresa, que nem no nosso caso, é um ponto negativo para ele. E isso gera, tanto para o estagiário como para o profissional candidato a uma vaga, mas principalmente para o profissional, gera pontos negativos. Às vezes ele nem passa da pré-seleção, ele nem vai na seleção inicial. Então, hoje, o candidato profissional ele precisa, sim, buscar ter conhecimentos de uma forma, hoje, de tecnologia generalizada. Você hoje não pode ficar só naquele básicozinho, Word, Excel, PowerPoint. Não. Existem várias coisas hoje, vários aplicativos, vários meios tecnológicos hoje que facilitam as pessoas e facilitam o serviço. Hoje as pessoas não conseguem, pode-se dizer hoje que tudo tem tecnologia no meio. Não adianta dizer que não, que tem. A tecnologia hoje está em todas as áreas, em todos os segmentos. E a questão da língua, ela também está entrando hoje em mais de 90% dos segmentos de trabalho. É essencial o profissional que não tem, buscar a ter para se melhor qualificar no mercado. Concordo com você, Elvis. Temos aqui uma pergunta do professor Wallace, Elvis, eu vou deixar com você já para responder. Ele colocou aqui que a expressão não basta saber, mas conhecer quem sabe. Ele pergunta, procede? Sim, porque às vezes a questão, você saber, você soube como. Eu vou te dar um exemplo. Entre um aluno de IF e um aluno de uma instituição que você nem nunca viu o nome, então eu prefiro um aluno do IF do que o aluno de uma instituição que eu nunca vi o nome. Por quê? Faz um diferencial, a bagagem de qualidade de ensino, a bagagem de qualidade de conhecimento que esse aluno teve,
que esse profissional tem vai dar um resultado positivo. Se eu pego uma pessoa que fez um curso meia boca, eu não vou ter um resultado positivo produtivamente. E isso, para mim, é essencial saber aonde fez. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa com a qual eu trabalhei. Eu tive dois profissionais. Um que tinha feito um curso numa instituição de renome, Senai, e outro que tinha feito numa instituição da cidade de Goiânia. Mas eu preferi, tanto eu como o meu colega, o gestor da área, preferi o candidato do curso de Senai do que o do colégio. Mas o colégio é ruim? Não, o colégio não é ruim. Mas a qualidade de ensino é melhor e a exigência do aluno, que tem que aprender, tem que ter a qualidade, é muito maior. Então, exige-se essa preocupação também na pré-seleção do colaborador, da onde que ele aprendeu e qual foi o embasamento e quem ensinou e como que ensinou para ele. Porque se ensina meio caminho, não resolve. Você precisa de um caminho inteiro, de um ensino de qualidade. E isso interfere, sim, na seleção. Ótimo. Professor Gesmer, ele é coordenador do curso Bacharelado em Ciência da Computação. E ele colocou aqui duas perguntas. Qual o perfil do profissional na área de informática que vocês estão precisando no momento? Então, vocês da empresa de informática, qual que é o perfil do profissional que neste momento vocês estão buscando? Então, é uma pergunta assim, ela é bem aberta, né? Mas eu costumo falar assim que é impossível a pessoa, o candidato sair da faculdade sabendo tudo, seja de curso qual for, né? Aqui, ciência da computação. Mas hoje as características que aliadas pelo menos uma base de conhecimento, noções, não precisa saber. Eu até brinco com os meninos. Aqui a gente termina às vezes a pessoa tem uma noção, mas às vezes por medo ou por algum receio não participou de alguns projetos na faculdade, né? Ficou acanhado, né? Porque com medo, né, de ter aquela cobrança. Mas a gente basicamente... Oi, tá me ouvindo? Sim. Basicamente, a gente procura hoje autoconfiança, né? A pessoa ela ter confiança de que ela pode vir a se tornar capaz de executar aquelas atividades. Eu acho que isso até talvez responde à pergunta do Luciano, que ele mencionou lá acima. A pessoa ter uma autoconfiança, não exagerada, mas ela saber que ela é capaz de chegar ali, de ela ter ciência de que ela é capaz de chegar ali, de que ela vai fazer de tudo para adquirir o conhecimento necessário, né? Ser uma pessoa responsável que tenha compromissos, né? Faça o máximo para cumprir seus compromissos, ser pontual, a determinação que encaixa bem com isso, e respeito com os colegas de trabalho, com as demais pessoas, entre todos ali, né? A forma como ele trata as pessoas próximas, né? Eu acho que essas características não preparam somente para a empresa, para desempenhar uma atividade, mas eu acredito que ela prepara para assumir novos papéis dentro da empresa, né? Assim como na sociedade, né? Mas tendo essas características aliadas pelo menos uma base, uma noção, e eu acredito que é o perfil que a gente busca, sim, né? Esse tipo de pessoa. E falando também de alguém proativo, né? Que a gente sempre falou, né? Os demais colegas também pontuou. Eu acho que na nossa área de informática, uma pessoa que seja proativa, tenha pensamento crítico, né? Que saiba, ela não execute apenas uma tarefa, ela questione, mas não questione por questionar, questione porque quer entender, porque para gerar uma discussão e talvez uma forma diferente de executar aquela atividade. Não questionar por apenas questionar e gerar um debate, né? Mas ter um pensamento crítico, sim, questionar e não apenas executar, né? Ser uma pessoa mais pensante ali, né? Aline, aproveitei uma outra questão também
que o Jasmer perguntou, qual a opinião, né, sobre a questão do trabalho modo home office. A empresa, de uma certa maneira, a empresa que nós trabalhamos, ela acha favorável e é o futuro. Realmente é uma situação de futuro com o qual o Brasil está começando a caminhar nesse sentido. Nós vemos aí nos grandes países do primeiro mundo que isso é uma coisa habitual, normal, o trabalho home office, mas o Brasil começou, como se diz, de uma forma forçada com essa pandemia, a questão do trabalho home office, mas já na nossa legislação trabalhista já dispunha essa condição pela CLT. Então, hoje as empresas estão começando, a gente já percebe algumas grandes empresas no eixo Rio-São Paulo que gostaram, como se diz, provou do saborzinho do home office e gostaram e viram resultados. E muitas das vezes resultados positivos. E isso é o interessante. É o nosso futuro. Os empresários, as empresas precisam comprar mais essa ideia, ver esta situação do sistema home office, porque é favorável para o profissional, e é favorável para a empresa, sim. Então, é uma situação que a empresa com a qual nós trabalhamos, a Resolute, ela trabalha nesse sistema de home office, ela acha viável e faz parte desse sistema. Então, a questão, como o Lainer mesmo falou, o profissional ele tem que adequar-se à necessidade da empresa. Então, não tem como nós exigirmos, como eu falei, exigir que a pessoa saiba 100%, porque cada empresa trabalha de uma maneira, cada um executa de uma certa forma. Então, eu preciso de um profissional. Se ele é profissional, vai entrar na empresa? Beleza. Eu preciso de um profissional que tenha um conhecimento bem abrangente, um conhecimento bem aberto, para poder atender às minhas necessidades e, com isso, nós encaixarmos a necessidade dele com a minha e nós fluirmos no trabalho. Ótimo, Elvis. Temos mais pergunta aqui. O professor Cícero Nábio, ele é coordenador do curso de agronomia aqui do nosso campus, e ele está perguntando, na verdade, ele me pediu para estender a pergunta sobre qual é o perfil do profissional que hoje vocês da Agroquímica estão buscando. Então, vamos lá respondendo a pergunta aí, estendendo ao lado da parte agronômica. Obrigado pela pergunta, que eu queria falar desse tema há um tempinho aí já. A gente procura um profissional, um estagiário, um cara ousado, aquele cara sem medo de errar, né? A questão do home office no nosso negócio, ele nunca vai encaixar, porque o nosso negócio é estar junto com o cliente mesmo, estar lá ajudando ele na sua atividade, levando algo a mais para ele que ele desconhece. Então, um profissional hoje, ele não pode fazer uma visita no seu cliente sem saber o preço futuro de soja, sem saber o preço do dia de uma arroba de gado. Então, ele tem que ser um cara ousado, à frente, uma pessoa extrovertida, comunicativa, onde as pessoas ao seu redor gostam de estar perto de você, né? É esse o rumo do perfil que a gente quer. E uma outra coisa muito importante dessa nova geração é que elas são muito imediatistas. Ela não espera a oportunidade aonde ela está acontecer. Um exemplo, a gente tem muita dificuldade hoje de segurar aquele profissional por muito tempo. Por quê? O mercado hoje realmente ele é muito dinâmico,
pessoas boas são sediadas mesmo, né? E por qualquer aumento de salário que seja, alguma coisa, esse profissional já está mudando de empresa, né? Eu acho que isso é válido, esse assédio é importante, porque é sinal que o profissional é bom, mas, assim, leva para a empresa que te deu a oportunidade, ou para aquela empresa que dá a oportunidade de você crescer, essa proposta que você teve. Pois, às vezes, o seu chefe ali, quem te lidera, tem uma condição, às vezes, até melhor do que você está recebendo, né? Então, essa questão de lealdade com a empresa que te deu oportunidade, isso tem que voltar a ser raiz, né? Eu fui estagiário da Agroquímica há 13 anos atrás, e as coisas foram acontecendo na minha carreira de acordo com o que eu imaginava e que eu esperava para acontecer. Não no meu momento, mas no momento em que a empresa achava que era importante e no momento que eu merecia, né? Então, eu acho que o profissional, ele tem que trilhar por isso que eu falei, né? Porque tem um ditado antigo, meus pais costumam falar, e eu vou repetir ele aqui. Pedra que rola demais, não cria lodo. E outra coisa, quando a gente vai recrutar um profissional, aí já deixando de falar de estagiário, já do profissional, quando ele tem passagens rápidas pelas empresas e um extenso turnover nessas empresas, a gente já está praticamente desconsiderado. Porque o que ele vai fazer com você ali é o que ele fez nas empresas anteriores. Então, essa lealdade, esse segmento na carreira que eu falei aqui para trás, ele tem que ser seguido e é de grande valia para essa turma que está começando agora no mercado de trabalho. Que é isso. Obrigada, Dani. Aline, fica à vontade. Aproveitando o que o Márcio mencionou, são duas situações realmente bem atípicas, né? Questão do home office, o home office ele se encaixa para algumas atividades específicas. Ele não tem como ser para todas as atividades. Um exemplo, veterinário. O veterinário não vai ter como ele acessar uma vaca lá na fazenda para poder dar a assistência que precisa. E o mecânico, ele não vai ter como consertar um veículo na estrada em casa. Então, assim, algumas profissões não há como a execução, não há como pôr atividade em sistema home office. A outra questão que o Márcio falou, eu achei muito favorável isso, é essa questão realmente do profissional, o profissional mesmo, de mercado de trabalho, que já trabalha, atua na área, é a questão da rotatividade. Porque aquele colaborador, aquela pessoa que não fica, no mínimo, um ano, pelo menos, no mínimo, o correto seria pelo menos uns 2 anos, 3 anos numa empresa, isso demonstra que ele não é uma pessoa firmada, ele não é uma pessoa que tem definições e tem realmente opinião. Ele é uma pessoa vulnerável, que conforme a situação, às vezes, ele é igual uma folha de bananeira. Ventou por um lado, ele vai. Então, a empresa não tem como contar com aquele profissional, não tem como fazer ele parte da equipe. E um profissional hoje, ele precisa, sim, repensar, como o Márcio falou, voltar aos tempos atrás e repensar, às vezes, nas propostas. Por quê? Uma proposta, às vezes, de R$500 hoje vai fazer você perder, daqui a um ano, uma proposta de R$2.500 dentro da própria empresa que você está. Então, existe essas situações do colaborador, do profissional, perder a oportunidade dentro da empresa que ele está. Porque ele estava no nível da empresa que ele está,
terceiro ou quarto degrau, e ele já quer pular para o 15º. Aí a outra empresa concorrente oferece para ele, ele está no nível 8, oferece o nível 12. E daqui a um ano, a empresa que ele está iria levar ele para o nível 12, então, para o nível 20. Então, existe essa questão do profissional repensar o que vem para ele futuramente e pôr na balança. A empresa que eu trabalho atende, a empresa que eu trabalho é boa, eu tenho um bom local de trabalho, eu tenho uns bons gestores, eu tenho um bom diretor da minha empresa? Tenho. Mas eu não ganho muito bem. Beleza, mas e a empresa? Está crescendo? Está crescendo, a empresa tem condições, a empresa dá oportunidade, a empresa reconhece. Opa, então vou ficar na empresa, porque eu vou crescer com a empresa. Igual o Márcio fez, quer dizer, começou na empresa há 13 anos atrás, hoje está aqui morando com nós em Morrinhos. Então, o que ocorre? A pessoa precisa valorizar isso, ela precisa se apegar a isso, porque o futuro não é de você ficar hoje numa empresa, amanhã na outra, depois na outra, porque o que ocorre? A hora que você pega uma carteira de trabalho, você vê aquilo ali de um candidato, você já realmente repensa, não, esse daqui, para mim, não é interessante. Então, às vezes, a pessoa perde o emprego, perde a oportunidade, justamente por essa ousadia de ficar sendo rotativo. Esse é um comentário a mais. Excelente, Elvis. Eu queria abordar com vocês um tema que alguém já até citou, né? Mas a gente abordar ele com mais cuidado. Em relação à ética profissional, né? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que vocês veem a atuação dos estagiários? Não só do IF, mas de outros lugares também. Os estagiários têm pecado por falta de ética? E aí eu vou elencar algumas situações. Por exemplo, respeitar a hierarquia, manter o sigilo das informações que estão acompanhando ali no trabalho, a convivência com os colegas de trabalho, né, e outros aspectos de ética também. Como vocês estão tendo essa experiência aí, Elvis? Olha, ali, na questão do estagiário, existe realmente uma preocupação muito grande, porque ele vem, de uma certa maneira, cru, né? Ele não sabe, não tem noção, e infelizmente, ele às vezes extrapola algumas situações hierárquicas. Mas isso, muitas das vezes, realmente é uma falha, às vezes até do próprio RH, da própria empresa, em sentar com o estagiário e falar para ele, a empresa é assim, você tem uma hierarquia, você tem os procedimentos, você tem algumas coisas a serem seguidas. Mas existem os vícios, né? As manias que precisam ser trabalhadas no estagiário de um modo generalizado. Então, o estagiário hoje, ele acha que ele pode tudo na empresa. Sou estagiário, se mandar embora, mandou, não tem problema, não vai sujar minha carteira. Não é assim o pensamento. O estagiário tem que pensar que ele está ali com uma oportunidade de um futuro emprego, com a oportunidade de uma futura profissionalização. Ele tem que entrar na empresa pensando que eu faço parte da empresa. Eu sou um futuro colaborador da empresa. Então, ele já tem que entrar pensando em somar com a empresa, em ser alguém na empresa, e não ser um mero ou ser o estagiário, que é aquele que vai lá, faz o serviço, executa a atividade, acabou, vai embora, vai para o curso, vai para casa. Não é isso a ideia do estagiário. O estagiário ele tem que ter a ideia de que ele está ali fazendo um estágio, cumprindo horas do curso que ele está fazendo, isso ele precisa entender isso, e principalmente que ele está aprendendo a vir a ser um profissional e a vir a ser alguém dentro da empresa. Às vezes pode até não ser na empresa que ele está, mas uma empresa de fora vê ele executando com as boas atividades, com a boa disciplina, com a boa responsabilidade, acaba tirando ele da minha empresa como estagiário
e leva como funcionário. Então, essa é uma das preocupações que os estagiários precisam ter e que, infelizmente, existe, não muita quantidade grande, mas existe uma parcela de estagiários realmente sem a preocupação e sem a qualificação de responsabilidade com as empresas nesse sentido. Lainer, e você, tem alguma experiência aí em relação a observar a ética dos estagiários, dos profissionais? Assim, no meu caso, eu não presenciei uma falta de ética, assim, com os demais, entre os colegas ou com os clientes, não. Isso nunca ocorreu, né? Eu acho que a gente sempre tem uma reunião antes, né, quando a pessoa começar, então a gente explica, eu pelo menos, né, o pessoal que trabalha comigo, eu sempre tento explicar a cultura da equipe, como funciona, como deve se portar, como não se portar, como não falar com o cliente. Então, nunca me ocorreu isso. Já me ocorreu uma situação em que até assim, uma situação hoje eu acho engraçado, na época foi bem diferente. A gente aqui no escritório, como o pessoal mexe com informática e tal, e aquela coisa, o pessoal conhece muito de jogos, né? Gosta muito de jogar e tal. Eu mesmo gosto muito. Então a gente tinha separado sexta-feira, depois do expediente, a gente entra ali, joga e tal. E aí um dia um estagiário virou para mim e falou assim, era isso numa quarta-feira, se não me engano, virou e falou assim, olha, eu vou ter que me ausentar porque eu tenho que estudar para uma prova, não sei o que e tal, e eu tô meio fraco na matéria. Eu, particularmente, eu tenho que confiar no que ele está me dizendo, né? E ele me falou, tal, que não, tudo bem, pode, vai lá, né, tudo bem, né? Eu sempre gosto de priorizar questões da faculdade, colocar sempre em primeiro lugar, né? Eu sei a importância disso. E aí, falei, não, tudo bem e tal. E ele foi. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? O que será que... E aí eu lembro que, direito, assim, foi bem engraçado. Eu entrei só por curiosidade. Falei, deixa eu ver. Entrei no jogo, o aluno estava lá, o estagiário estava lá, jogando, no meio lá do horário que ele ia estudar e tal. Aí eu não aguentei, né? Aprendi isso com o Luciano. Entrei na partida, para assistir a partida dele. Entrei, comentei, nossa, boa jogada e tal. Rapidinho ele saiu e tal, mas fica, né? Aquilo manca, né? Aquele candidato, você já não vê ele com os olhos de forma diferente, você já não vê ele com os mesmos olhos que você viu quando passou pelo processo seletivo, né? Então, externo não, mas essa é uma situação que eu já presenciei. Já presenciei em outras situações, isso no suporte. O cliente às vezes está jogando e o cliente está jogando, ó, o analista de suporte ao lado estava jogando e vazou o áudio dele no analista de suporte que estava do outro lado. O analista ficava, mata o cara, mata o cara. Então, isso é bem ruim, né? Esse tipo de postura que a gente, assim, uma vez ou outra acontece. Isso é bem ruim, né? A gente tenta conversar e tal, mas fica marcado, sim. Seu microfone tá fechado, Aline. É um deslize, né? Essa situação que colocou aí, e ela tem que ficar observando mesmo essa situação aí que as pessoas estão trabalhando de casa, ela pode acontecer, né? O Luciano está falando aqui, ó, cuidado com as mensagens de teste dentro dos códigos. Exatamente. Isso acontece de vez em quando, eu sempre falo para o pessoal, né? A gente que é mais informática, geralmente faz essas gracinhas assim, com mensagem, quando passar nessa função, vou retornar essa mensagem aqui só para me ver se está dando certo. E isso às vezes vai para a produção, isso já aconteceu, mas não era nada demais, não, era só, já recebi retorno de cliente, estava retornando um desenho lá, alguma coisa no aplicativo. Por que está aparecendo essa imagem? E essas coisas tem que ficar atento, mas não que fosse algo desrespeitoso. Acaba que depois fica engraçado, né? Uma historinha ali, mas é algo que tem que ficar sempre de olho, assim,
Mas é igual muitos já pontuaram, eu acredito que é algo mais da geração, né? O pessoal gosta de ser mais descontraído, então, mas tem que tomar cuidado, né? Tem que se policiar mais. Tem que ter um limite, é verdade. É. Sábio, aí eu te pergunto, dentro aí da sua atuação, mais na área de agrárias, quais foram as situações de falta de ética que você presenciou, que presencia, né, com maior frequência, por parte dos estagiários, dos profissionais que você contrata? Então, os estagiários que a gente contrata, eles são direcionados a outras filiais, a outros estados, para que ele conheça toda a realidade da empresa, né? Então, acaba que outros gestores também avaliam os estagiários da gente e a gente avalia o deles. Mas eu vou contar uma passagem aqui de um estagiário meu. Nós temos reunião mensal em Goiânia, né? Nós vamos com a equipe comercial inteira e os estagiários, logicamente, também vão com a gente. E lá, entre final de treinamento, sempre tem o happy hour, lá onde a gente se encontra, bebe uma cerveja e todo mundo se descontrai lá, né? E esse estagiário excedeu um pouquinho na bebida, e no outro dia, no horário da gente ir para o centro de treinamento, ele não acordou, rapaz. Tivemos que ir lá acordar esse estagiário, e eu pedi que deixasse ele dormindo lá, para que o exemplo fosse maior, né? E a gente foi para o centro de treinamento, e esse estagiário chegou lá umas 2 horas depois, e todo sem graça, e assim, tentando explicar o que não tinha explicação, né? Mas é esse tipo de situação que a gente deixa o cara à vontade, que você vai saber realmente como que ele se comporta, né? E hoje esse profissional trabalha com a gente e aprendeu com esse erro, nunca mais se atrasou para nada. E eu acho que a hora de errar é aí, e a gente, como recrutador e com a experiência que temos a mais que eles, temos que pegar os erros deles e aproveitar disso aí para que a gente, dando uma outra chance, essa lealdade, esse sentimento de parceria se afirma mais, né? Eu gosto na falha dele, dar oportunidade para me sentir mais amigo do cara, mais parceiro. Foi uma das passagens que até hoje eu falo com ele sobre isso, e é isso aí. Mas essa turma é uma turma bacana. Hoje, dentro da Agroquímica, nós temos uns 40 estagiários, né? O diretor da empresa hoje foi estagiário nosso, né? Então, é um profissional que a gente aposta muito e que a gente não vê uma outra forma de dar continuidade nesse mercado, nas empresas, se não for com ele, sendo ele os nossos continuadores aí das nossas ideias e os futuros profissionais desse país, né? É isso aí. Nossa, excelente consideração. Então, gente, vamos caminhando agora para finalizar. E aí eu peço para cada um dos nossos convidados aí, o Elvis, o Lainer e o Nábio, para dizer para a gente, para dar dicas para a gente. Depois de tudo que a gente conversou aqui, eu gostaria que você fizesse um comentário final para ajudar aí os nossos alunos, né, e a gente também do Instituto a trabalhar algumas características neles para que eles consigam pleitear e ter sucesso em uma vaga de emprego nas empresas de vocês. Vamos começar pelo Elvis. Sim, o que o aluno precisa se preocupar para poder realmente participar e ter uma possível vaga de estagiário, é ele ser predisposto. Ele precisa participar de todo o processo,
ele precisa estar presente, ele precisa realmente ter aquela questão que nós mencionamos da disposição, da apresentação pessoal. Não importa se é numa questão de uma empresa de informática, ou se é na agroquímica, ou se é para trabalhar como técnico agrícola lá com José Renato, não importa aonde vai ser, ou se é lá na Quality, ele tem que estar apresentável, ele tem que estar perfeito, bem arrumadinho, bonito, sapato limpo. Uma vez me falaram, pegando o gancho, que existe a questão até da percepção das meias que você está usando. Então, depois disso, eu fiquei preocupado, fiquei assim, toda vez que eu ia participar de algum processo seletivo, eu colocava uma meia adequada, mais discreta, não muito chamativa. Então, assim, isso tudo precisa. O candidato tem que estar atento, porque são em pequenos detalhes que se demonstra quem é você. E como você, um estagiário que está iniciando, o que ele precisa? Ele precisa ter um perfil ótimo. Não é bom, é ótimo, porque se ele, estagiário, já saiu de uma instituição de ensino com uma ótima qualidade, ele tem que ser um ótimo profissional, ele tem que ter uma ótima qualificação. Então, ele tem que buscar a ser, como o Nábio mesmo falou, futuros profissionais desse país nosso. Nós precisamos nos preocupar com uma qualificação de um profissional que pense fora da caixinha, que pense de uma forma ampla. Então, ele tem que pensar que o quê? Não basta simplesmente, não, vou colocar uma camisa, pentear o cabelinho, passar um perfume, perfeito, vou com a camisa de fora da calça, vou com um tênisinho meio assim, o que eu tenho. Gente, tá meiozinho, tá, passa um paninho, tira a poeirinha nele, dá uma arrumadinha. São detalhes, um currículo apresentável, bem preenchidinho, dentro de uma pasta. Tem gente que chega lá com o currículo dobrado, aí te entrega para você, que já está todo amassado, perdeu já a qualidade. Isso tudo faz um diferencial. A forma de se apresentar, o estagiário precisa já pensar-se como um futuro candidato a emprego, porque o estágio é o primeiro degrau do futuro dele como profissional. E se ele conseguir, já no período de estágio, ter essa qualidade, ter essa preocupação de como concorrer, de como participar, de como estar presente nos processos seletivos e de como atuar como estagiário selecionado, isso é o diferencial, vai ser o diferencial dele como um profissional e como pessoa também. Elvis, eu vou... só antes de passar a palavra, eu vou te perguntar mais uma coisinha, que eu deixei passar uma pergunta aqui do Luciano no chat, agora que eu vi. Ele perguntou, e sobre as linguagens de programação? Existe alguma linguagem mais desejável ou o que realmente importa é conhecer os fundamentos da computação? Olha, a questão de linguagem vai muito depender da empresa. No nosso caso, exige mais a questão do conhecimento geral. Porque a linguagem vai muito do que a empresa usa. Não adianta ele ter um conhecimento específico só numa linguagem, do que ele ter um conhecimento amplo. Se ele tiver um conhecimento amplo, facilita muito mais para ele, para o candidato, tanto estagiário, principalmente como profissional. Lógico que nem sempre todo mundo tem conhecimentos de várias linguagens, mas a predisposição do candidato a chegar e falar, que até o Laine vai complementar isso que eu estou falando, a questão da linguagem faz uma diferença sim, mas se ele tiver um conhecimento amplo, ajuda bastante. É com você, Laine. Estão me ouvindo? Tá mudo aqui? Sim. Não, tô... Estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Ok. Até aqui internamente, na equipe, uma coisa que sempre é uma coisa que eu aprendi no IF, não só eu, os meus colegas também, a gente costuma dizer que
a linguagem, na verdade, ela é uma ferramenta. Existem ferramentas para diversos problemas, né? Assim como existem as linguagens, que são ferramentas que atendem melhor um problema específico e tal. Então, o que é mais importante, né, no meu ponto de vista, né, que lido mais com o pessoal que está ali na execução, que está criando as coisas, que está desenvolvendo, é o fundamento, são os fundamentos de informática, né? Conhecer bem os paradigmas, né? E saber que não existe uma linguagem que atende tudo. Às vezes fica uma linguagem muito... O Luciano sabe disso, Marcel, o Montanheiro está aí, sabe também do que eu estou falando, que às vezes uma linguagem ela fica muito falada, fica muito na moda. Nossa, a linguagem tal, ela faz isso, ela é rápida nisso, mas às vezes ela foi projetada para um problema específico. Às vezes para o seu problema, para a sua empresa, para você reescrever tudo usando aquela linguagem, talvez não seja melhor. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Internamente, a gente está sempre falando, não existe linguagem que é uma bala de prata. Você tem que conhecer os fundamentos, conhecer bem os fundamentos de informática, porque com eles você consegue aprender qualquer linguagem, utilizando, né, qualquer ferramenta aí para resolver os problemas que existem na nossa área, problemas que os nossos clientes têm. Então, cada linguagem ali ela vai se adequar melhor a um problema. Então, respondendo, são os fundamentos de informática, são os mais importantes. Laine, e seu comentário final? Dá umas dicas aí para conseguir um estágio, um emprego aí na empresa. Então, as características, né, que acho que são, né, universais para qualquer estágio, como todos falaram, né, muito bem, que é a questão de ser proativo, de não ter medo de errar, de entender que ele está entrando como estagiário, então ele pode sim errar, apenas uma etapa do processo, né, o estágio. É uma etapa para ele, tanto para ele, para o estagiário, quanto para a empresa, ver se existe uma aderência entre os dois, né? Entre o estagiário e o profissional, se vai ser contratado ou não, né? Se vai existir essa aderência. Mas, assim, o que foi dito mesmo, né? Essa questão de ser transparente, de aceitar que está disposto a aprender, não achar que sabe de tudo, né? Ninguém sabe de tudo, não existe isso. Mas, principalmente, não mentir, né? Eu já recebi candidatos, é muito ruim você... ele te dizer uma coisa e na hora que você vai confrontar, você vê que aquele candidato, às vezes, mentiu. Eu estou finalizando o curso, eu estou no último período. Vai ver o aluno está até com a matrícula trancada. Então, enfim, qual o motivo seja. Mas, então, seja sincero, né? A gente sempre tem essa postura, às vezes, já recebi diversos alunos do IF, que eu considero amigos também, já aqui no escritório, eles conversaram comigo, alguns já disseram até que queria, né? Eu não sei se eu consigo continuar. Então, a gente sempre incentiva, dentro do que a gente sempre pode fazer, a gente sempre tenta incentivar. Mas o principal é esse, não mentir, ser transparente, ser honesto, a gente, né, sempre tenta entender o lado da pessoa, né? Mas eu acho que, principalmente, além de tudo que foi dito, seria isso, ser sincero, transparente, e, né, o resto, tudo, as portas se abrem. Obrigada, Laine. Luciana quer fazer uma pergunta para o Nábio. Sim, Aline. O Nábio, eu gostaria de ressaltar, porque o Nábio, ele vem participando, né, juntamente conosco, faz alguns processos seletivos dentro da nossa instituição, e depois de ver, né, todas as pontuações que vocês fizeram acerca dos erros e acertos, foram discutidos, né, publicações indevidas nas redes sociais, a questão de vestimentas, a questão da linguagem vulgar, a questão de ser individualista, a questão de falta de compromisso com a empresa. Mas eu achei interessante que uma vez o Nábio pediu para mim selecionar alguns alunos da agronomia, que ele ia fazer um processo seletivo. Aí eu falei assim para ele, então tá, eu vou escolher os melhores alunos. Aí ele falou assim para mim, eu falei assim, eu vou escolher e vou usar o critério nota. Ele falou, não, Luciana, pode deixar aberto. A questão de nota para mim não é importante.
Aí eu gostaria que, antes dele falar as palavras finais, eu gostaria que ele ressaltasse isso que ele me falou, dessa importância, porque talvez a gente ache que o aluno que tira 10 é o melhor, que tira 9 é o melhor para indicar para a empresa. Eu gostei das pontuações dele, que ele falou assim que não, que esse não é um critério dos processos seletivos da Agroquímica. Achei super interessante. Posso falar, né? Sim. Então, Luciana, é o seguinte, geralmente, o interesse da Agroquímica com o aluno, com o estagiário, é realmente o interesse de trabalho mesmo. Todas as seleções que nós fazemos aí, a gente contrata e esse candidato já é um estágio remunerado e ele já sai desse estágio empregado, né? E o perfil que a gente traça é o perfil comercial mesmo. Nós procuramos pessoas para ser consultores de venda, para ser o cara ali frente a frente ao cliente, para levar solução para ele e também para vender nosso portfólio, né? E nem sempre esse profissional é aquele que tira a maior nota. Porque, geralmente, esse profissional, esse estagiário, é uma pessoa mais acelerada, mais dinâmica, mais comunicativa. E essas pessoas, geralmente, estão rodeadas de outras. E isso, às vezes, atrapalha um pouco ele no estudo, porque ele é uma pessoa muito benquista onde está, né? E, geralmente, como assim eu falo por mim, eu não era o cara das melhores notas. Mas eu me considero uma pessoa bem-sucedida naquilo que era meu propósito de emprego. E assim também meus colegas e aqueles que me rodeiam, né? Nesse mercado nosso, geralmente aqueles que tiram maiores notas, aqueles mais dedicados, geralmente ele vai para pesquisa, ele vira professor, né? Ele faz um mestrado, que hoje está mudado, né? Porque antes, quem fazia mestrado e doutorado, a gente já via ele como virava um professor. Hoje não, hoje quem faz o mestrado voltado para a área de venda, para a área comercial, ele é muito bem visto, né? Então, quando eu falei para a Luciana que eu não iria olhar nota, isso continua valendo, viu, Luciana? A nota, para mim, não tem interesse nenhum. O meu interesse é naquela pessoa que tem a atitude, que seja proativo, que seja ambicioso, que queira seguir as trilhas do curso que ele está fazendo. E essa pessoa, quando a gente faz essa prova de seleção, ela deixa muito claro quem é esse profissional. Eu tenho um feeling muito aflorado de conversar com o estagiário, de conversar com o profissional e saber se ele é da área comercial ou não. Então, eu quero agradecer tudo que o IF faz pela Agroquímica, né, pela nossa seleção de estagiário. Temos excelentes profissionais trabalhando com a gente, essas pessoas aí comandada aí pela Aline, né, pelo Trogelo, pela Luciana, e para firmar essa parceria cada vez mais com vocês, mês que vem nós estamos aí fazendo uma seleção de estagiário, não vai poder ser presente no IF, mas não tem uma outra forma, nós não podemos esperar mais. Eu estou sem estagiário, eu preciso dessa mão de obra bacana que vocês têm aí, e nós vamos fazer isso de forma virtual, e conto com o apoio de vocês para que essa seleção seja mais um sucesso, igual foi nos últimos anos, e o que precisar de mim, NAB, o que precisar da Agroquímica, nós estamos aqui de portas abertas para vocês, e meus agradecimentos a todos que participou desse bate-papo aí, que eu achei muito bacana, tá? Aline?
Pode falar. Só para complementar rapidamente também, essa questão de nota é algo que realmente a gente não pode pôr o peso, né, em cima disso. O Nábio falou muito bem sobre isso. Uma das coisas que eu aprendi, assim, com os vários professores, mas que ficou bem marcado, e eu sempre tento aplicar isso, né, até no processo de contratação, foi uma experiência que eu tive, foi até novamente com o professor Luciano, onde a gente fazia exercícios durante as aulas, né? E a cada aula era uma etapa de um sistema que a gente estava construindo. Eu não me recordo o sistema de que era. E aí a gente foi construindo e tal, e as provas do Luciano, quem é aluno dele, se tiver algum aluno aí, né, vai saber como que é. É bem, você pode usar a internet, documentação, ele até falava, você pode usar o que você quiser, não é isso que vai fazer você tirar 3 na minha prova. Então, ele fazia bem isso, né? E aí a gente foi construindo esse sistema, e aí chegou num momento que era a prova, e aí pensei, né? Beleza, né? Ele passou a prova e era um outro sistema que tinha que fazer. Não tinha nada a ver com o que a gente tinha feito. E eu lembro que eu fiquei bem tenso, porque a gente acaba que tem aluno novo, você fica tenso com o que você ouve falar do Luciano, né? Dos professores, nossa, professor Luciano, as provas dele são terríveis e não sei o quê. E aí eu lembro que ele passou isso, e aí ele passou esse sistema que era para fazer, não tinha nada a ver com o que a gente já tinha construído nas aulas. Aí eu lembro que ele falou, não, vocês podem usar os exercícios, o que vocês quiserem. E aí eu tinha o sistema todo pronto, então eu peguei e refiz ele com base no que tinha sido proposto, né? E aí eu lembro que a hora que eu chamei o Luciano para fazer a avaliação, para dar a nota, ele olhou, aí ele entendeu o que eu tinha feito, aí ele riu, assim, eu pensei, nossa, agora eu tirei um 0, né? E aí ele falou assim, uma das boas habilidades, uma das grandes habilidades de desenvolvedor, de programadores, é justamente pegar um problema que foi já desenvolvido e saber adaptar a mesma solução para um outro problema. Aí ele me deu os parabéns e tal, e me deu a nota lá, né? Que eu não me recordo, mas isso eu nunca esqueci. Que não é só aquilo, você não deve ficar preocupado só com o que foi pedido na prova, com a nota. O seu jogo de cintura, você ser capaz de resolver outros problemas, né, utilizando as suas experiências anteriores, né? Assim como o Nábio falou, a gente da The Solution, só falta eu, a gente quer deixar essa porta aberta. Foi acho que é um evento muito importante, né, essa semana que ocorreu. Acho que tem que ter mais vezes, né, com outras pessoas, incentivar o acontecimento desse evento. E a gente fica muito agradecido de participar, né? Apesar de a gente estar entrando agora com a questão de estágio no IF, a gente ser bem novo nisso aqui, com o IF, mas já deixar as portas abertas para o que precisar da gente também. Que bacana, Lani, era isso que a gente queria ouvir. Assim, eu acho que todo mundo compartilha aqui da minha sensação. Eu não fui sua professora, né? Convivi com você de ir em caravana, né? Apresentar trabalho, ideias e morar, né? Mas a gente sente muito orgulho de te ouvir falar, né? Do carinho que você tem com a instituição, o Elvis, o Nábio também, o respeito com a instituição. A gente fica realmente muito satisfeito e muito orgulhoso aí dos nossos alunos estarem, então, deixando uma marca tão bacana, né? E aí, gente, chegamos então ao final. Agradeço a todos os participantes aí pela presença, aos nossos convidados, mas tem uma pessoa que quer agradecer a vocês, que é o nosso diretor. Então, Luciano, deixo com você a palavra para que você possa agradecê-los. Bom, pessoal, só complementando, essa pergunta da Luciana gerou uma discussão muito importante, então obrigado, Lu, por você ter falado isso. Eu quero aí como professor também. O Lainer, na verdade, você tirou as palavras da minha boca, porque eu já iria, no meio da discussão, eu pensei justamente muito assim, nisso que você acabou de dizer, que é uma política que eu tenho dentro de sala de aula, né? Eu não meço os alunos por nota. Então, eu tento me esforçar para tratar aquele aluno que está tirando uma nota que não é tão boa, da mesma forma que eu trato o aluno que está tirando as melhores notas, né? Eu me lembro, várias vezes, eu lembro que aconteceu na computação agora, no ano passado, eu dando aula, eu tinha um aluno que ficava lá no fundão e ele praticamente dormia minha aula inteira, né? E é claro, o professor sempre vai reparar isso.
E aí, no meio da explicação lá, eu acho que era lógica matemática que eu dava para ele, e aí ele levantou do meio do nada e fez uma pergunta, né? E aí eu pensei assim, eu respondo ou não respondo essa pergunta? Porque ele deveria já ter prestado atenção, né? Mas, mais uma vez, eu decidi responder e respeitar a situação do aluno, eu não sei por que ele estava com sono. Então, no decorrer do curso, um excelente aluno. O que o Nábio falou é muito preponderante. A gente não é para desanimar os alunos que tiram boas notas e nem para licenciar vocês, alunos que estão aqui, para não tirar boas notas. Tem que tirar boa nota sim, tem que se esforçar, porque esse conhecimento basal que a graduação e o curso técnico te dá, como já foi bem colocado aí, ele vai te permitir desenvolver novos conhecimentos. Então, o que ficou claro para mim, que o pessoal falou olha, mesmo que você chegue aqui sem conhecimento, não tem problema, nós vamos te ensinar. Você tem que ter outras características pessoais que vão te levar a ter esse conhecimento e vestir a camisa da empresa, né? Agora, também pegar um estagiário que não sabe absolutamente nada da área, que aí também eu acho que fica difícil até para a empresa querer ensinar para esse estagiário, esse futuro profissional, o que ele deve fazer. Então, claro, tirar boas notas, estar envolvido com pesquisa, com extensão, estar ligado aos professores, eu acho que isso é um fio de formação muito importante para todos os nossos alunos, né? Mas eu também concordo plenamente com a questão que a Luciana levantou e foi respondido por vocês, que não significa que o aluno que está tirando a nota média, que ele não vai se dar bem, muito pelo contrário, porque às vezes ele está tirando a nota média porque ele tem família, ele trabalha, ele não consegue dedicar igual um outro aluno, mas na hora que ele se insere no mundo do trabalho, ele tem características pessoais que levam ele a ser um excelente vendedor. Então, um cara que você coloca para conversar com o cliente, ele vende gelo lá na Alasca, né? Eu imagino que o pessoal da área da agronomia aí valoriza bastante essa capacidade de interlocução e de ter pessoalidade, né? De chegar no cliente, vender o produto e explicar como que funciona, mostrar processos, o tanto que aquele produtor vai ganhar com o produto e tudo mais. O importante, eu acho que desse evento, e aí para fechar minha fala, Nábio, Elvis, Lainer, a Lara estava aqui também, mas já saiu, as meninas lá da Secretaria de Educação de Pontalina também, eu quero agradecer, eu não sei se elas estão conosco aqui, parece que elas tiveram um probleminha no áudio, mas como diretor do Instituto Federal Goiano, Campos Morrinhos, dizer que foi uma honra ter vocês aqui, foi muito bom ouvir vocês, eu saio dessa tarde aprendendo mais com vocês, porque na semana que vem, quando eu entrar na sala de aula virtual, porque agora é tudo virtual, né? Vocês podem ter absoluta certeza, eu vou levar o que vocês disseram aqui, até aquele truque de deixar o estagiário ocioso para ver o que ele vai fazer, eu vou ensinar já para meus alunos, se vocês estiverem na empresa e estiver ocioso, você pode ter certeza, isso é proposital e você está sendo investigado, então, por favor, seja proativo nesses momentos também. Então, eu como professor aprendi demais com vocês, e é claro que a nossa instituição ela tem uma preocupação de uma formação ampla para o nosso estudante. A gente espera dos nossos estudantes, especialmente aqueles dos cursos superiores, mas isso também reflete muito nos nossos estudantes de curso técnico, que eles sejam uma pessoa crítica, não a crítica desconstrutiva, mas criticar de observar um processo e falar assim, poxa, por que a gente executa esse processo? Não daria para ser feito diferente, né? Por que a sociedade é assim? O que a gente poderia fazer para melhorar na nossa sociedade, as nossas cadeias produtivas, a minha empresa no qual eu estou estagiando e daqui a pouco estou trabalhando. Então, que ela seja capaz de criticar, que ela seja capaz de refletir, que ela seja capaz de mudar e transformar mesmo a sociedade que a gente vive. Para isso, a gente sabe que precisa fornecer para ele um rudimento, uma base de uma formação humanística, científica e técnica. E a gente tem labutado, todos os professores, técnicos administrativos, os servidores do IF têm lutado por isso. E estar afinado com vocês, pessoal, com o que vocês precisam, com aquilo que vocês realmente utilizam lá na empresa de vocês, é também a nossa vocação. Então, muito bom. Aline, por favor, faça mais eventos como esse. Eu saio engrandecido e eu tenho certeza que todos que ficaram aqui ganharam muito com a opinião e com a visão de vocês sobre esse perfil do estagiário, tá bom? Quero agradecer de todo o coração e dizer que o IF Goiano Campos Morrinhos também, viu, Nábio, o Lainer já sabe disso, o Elvio, está sempre de portas abertas para recebê-los e para dialogar com vocês. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Obrigada, Luciano. Então, eu vou deixar aqui o agradecimento
a todos os servidores aí, que estamos todos atribuladíssimos, ficaram aqui até o final, né? Os coordenadores de curso, professores que são responsáveis pelo estágio, pelos alunos do Instituto e pelos participantes externos do evento que estão aqui nos acompanhando. Nosso agradecimento a vocês e o agradecimento à Luciana, né? A Luciana, quando se fala em estágio no IF Goiano Campus Morrinhos, já se vem à mente o nome de Luciana, né? Luciana sempre acolhe a todos, né? Com muita atenção, com muito carinho. Então, muito obrigada mesmo, Luciana. Eu que quero agradecer, eu aprendo todos os dias com você. É ótimo fazer parte da sua equipe, agradecer a todos vocês. Eu imagino que vocês, como representantes de empresa, o tempo é precioso, então muito obrigada por vocês terem deixado tudo o que estavam fazendo para participar desse momento, foi valioso para nós. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Então, obrigada, Lainer, o Elvis, o Nábil, a Fabiana, que infelizmente não conseguiu, ela nos ouve, mas não conseguiu um áudio, né, que pudesse participar conosco, infelizmente, mas tenho certeza que ela vai fazer as considerações dela futuramente. Quero agradecer, Aline, também o IF, né, Goiano. A empresa está entrando agora realmente, como o Lainer mencionou, nós estamos começando agora a galgar nessa área de estágios, efetivando um grupo maior, um número melhor. Então, a gente provavelmente vai estar perturbando a Luciana com mais frequência, vamos estar no pé dela realmente com mais ênfase, né, para poder realmente fecharmos mais parcerias, estarmos mais atuantes, e agradecer esse convite por estarmos aqui, para podermos realmente falarmos de assuntos muito valorosos e por estarmos realmente aprendendo também e estarmos podendo ajudar o IF Goiano a ter uma maior qualidade. Obrigada, Elvis. Gente, então, finalizamos aqui o nosso encontro e deixo o convite, né? Agora às 17 horas, teremos nossa última atividade da semana, que será um webinar sobre entrevistas de emprego. Então, 7 passos para se dar bem em uma entrevista. Então, estão todos convidados e até a próxima. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.